Os desafios da produção agrícola se modificam a cada safra. Uma indústria a céu aberto enfrenta instabilidade climática todo o tempo. Também desafia a pesquisa através da genética, do desenvolvimento de cultivares cada vez mais resistentes, com maior adaptabilidade a todas essas mudanças. Hoje estamos no terceiro episódio do podcast Prosa de Lavoura e hoje vamos falar sobre a importância da produção de trigo para a economia das propriedades rurais. Eu sou o Thiago Strobel, sou gerente comercial da Strobel Sementes e vou conduzir esse bate-papo com a equipe da UR Sementes. Aqui conosco está Lucas Bruschi, supervisor comercial Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Maicon Matana, gerente comercial, e Igor Valério, gerente de pesquisa e melhoramento. Sejam todos muito bem-vindos. Para nós começar o nosso bate-papo sobre trigo, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse e nos falasse um pouco sobre o que faz dentro da UR Sementes, como é a sua participação dentro da empresa. Bom dia a todos, nossos ouvintes. Uma satisfação imensa estar aqui com todo o time da Strobel, em especial o Thiago, que está aqui com a gente, num podcast que tem uma missão muito importante, que é levar conhecimento ao produtor e conhecimento como informação de qualidade para ser replicada e trazer resultados para os nossos clientes, amigos e produtores. Então, é uma satisfação imensa. Aproveito para parabenizar os parceiros por essa iniciativa e convidar a todos que nos acompanhem, porque com certeza será uma manhã aí bem interessante com muita informação. Obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente agradecer o convite, a parceria da Sementes Strobel, poder estar falando um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente busca, o que a gente busca trazer para o mercado, pensando como empresa, e falar um pouquinho do cenário que a gente vive, como a cultura vem ajudando aí no desenvolvimento da agricultura gaúcha e brasileira por si só. E eu, dentro da UR, hoje faço a parte de supervisão dos dois estados, atendo os licenciados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em especial aí nossos multiplicadores, que também a Strobel Sementes é um deles que fazem parte da minha carteira de clientes. Muito bom dia a todos. Satisfação poder participar desse podcast junto com a Semente Strobel, agradecer o convite. E eu atuo então no melhoramento genético, sou responsável por desenvolvimento de cultivares de todas as regiões tritícolas do Brasil, que abrange aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina, região mais sul, Paraná e toda a região do Cerrado também. E a gente também desenvolve variedades para o Uruguai. Então todas essas regiões tritícolas é onde a gente entra com trigo. Estamos aí no apoio, no desenvolvimento de novas cultivares. Certo. Na última safra, o Brasil plantou mais de 3 milhões de hectares de trigo e o nosso estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor de trigo do país. Quais são os principais desafios para a triticultura? O que ela representa para o agronegócio brasileiro no contexto da agricultura moderna? Enfim, assim, por que é importante que se plante trigo no Brasil? Bom, vamos começar então respondendo esse teu questionamento, que é muito válido frente a tudo que a gente vem vivendo, né, Thiago? O porquê do plantar trigo, o porquê de trazer a cultura e principalmente quais são os desafios, né? Hoje a gente pode linkar em alguns desafios, né, sobre a cultura do trigo. A gente tem desafio climático, desafio comercial, o desafio da genética. Eu acho que cada um aqui pode abordar um desses temas. E eu vou começar falando um pouquinho sobre o desafio comercial, que ele é um dos fatores que fazem com que a gente tenha uma maior ou menor área, o que vai representar em produção lá na frente. Mas principalmente olhando para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul hoje é um estado que é autossuficiente em trigo. Hoje o Rio Grande do Sul produz o trigo que consome. O seu parque moageiro tem capacidade de produzir 2 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul, dependendo da safra, produz de 3 a 4 milhões de toneladas, dependendo da área, do ano, da safra, do volume. Mas o nosso principal gargalo comercial é vender este grão, tá? E aí passam por inúmeras situações, seja ela de que maneira eu vou trabalhar. Eu vou ter um trigo para exportação, que é um mercado novo que a gente vem desbravando, principalmente no Rio Grande do Sul. Por ser o principal produtor de trigo da região sul, hoje a gente acaba mandando trigo para outros estados ou para outros países através da exportação do porto, e até mesmo mandando para outros estados.
E isso faz com que o nosso produto tenha mais liquidez, tá? Você conseguindo ter uma comercialização, você tem mais liquidez, tendo mais liquidez o produtor tem maior rentabilidade e o negócio começa a se tornar cada vez mais rentável. Então o caminho da exportação foi um caminho fantástico que o Rio Grande do Sul abriu algumas safras atrás e todo ano vem exportando de 2 a 2,5 milhões de toneladas. A indústria moageira é indispensável nesse cenário também, porque ela consome, industrializa, processa, vende também trigo industrializado para fora do estado do Rio Grande do Sul e faz girar toda a economia, gerando emprego, renda, tá? Assim como dentro da propriedade, dentro de um cerealista, dentro da unidade de recebimento. Então hoje a gente tem um desafio comercial que a gente precisa cada vez mais evoluir. Tá? O Rio Grande do Sul cresceu muito nisso, ainda existem muitos gargalos, mas hoje a gente tem inúmeras opções, seja exportação, indústria moageira, produção de etanol, indústria de rações. A gente tem alguns mercados novos que vão se abrindo e que o leque vai aumentando para que a gente tenha o desafio aí comercial sendo vencido e que consiga trazer renda, sustentabilidade para dentro das propriedades. Tá? Vou abordar esse primeiro tema, vou passar para os colegas falarem um pouquinho aí sobre genética, sobre os demais temas também, então acho que passo a palavra para o Igor aí para falar sobre o desafio da genética também. Tá bem. É importante a gente ter um entendimento de que se a gente trazer um pouquinho para a linha da genética, qualquer resultado de uma cultivar vai sempre ter a relação da interação genótipo-ambiente, né? Então a gente precisa buscar sempre o desempenho da melhor genética, mas vai estar sempre relacionado ao ambiente que ela vai estar sendo desenvolvida. Então, se a gente tiver sempre um mundo ideal de ambiente aliado à melhor genética, a gente vai ter sempre melhores episódios de rendimento, produtividade. Só que não é assim que funciona. Independente da cultura, a gente sempre tem que tentar interpretar que ambiente que aquela cultivar vai se desenvolver. E essa interação com o ambiente é determinante para o sucesso de qualquer cultivar, de qualquer genética. E aí estão os maiores gargalos que a gente tem hoje na genética. É fazer com que a gente desenvolva uma cultivar que consiga se sobressair nesses ambientes hoje adversos. E o que significa isso? Ambientes onde a gente precisa tentar entender questões bióticas e abióticas, né? Questões mais abióticas que a gente tem hoje em muitas regiões do país, principalmente Cerrado, Paraná, que são questões de déficit hídrico, de temperatura elevada. Então já é uma linha de entendimento de complicações de temperatura, de calor, trazendo mais para a região mais fria, excesso de chuva, principalmente pós-colheita, ou durante a safra, já com mais umidade, mais fungo, mais doenças. Então isso é a questão do ambiente. E para o lado da genética, ela precisa se sobressair a isso. Precisa encontrar uma resistência a essas questões mais de doenças, onde tem mais pressão, uma genética que consiga trazer uma resistência à temperatura elevada, a um solo mais seco ou um solo um pouco mais encharcado, se a gente for entender um trigo já na metade sul. Então, se sobressair esses ambientes adversos hoje é o grande desafio da genética, principalmente se a gente conseguir aliar aquelas questões de mais difícil controle, ou ainda que não temos controle, como a germinação na espiga, que não tem controle, ou tem genética ou não consegue resolver, ou uma doença de mais difícil controle, como a fusária, uma giberela, que ela resolve em parte, mas ela nunca vai te dar 100% de eficiência. Então aí estão os grandes gargalos, do meu ponto de vista, aliado à genética. Como que a cultivar consegue se desenvolver, se sobressair, se desempenhar, não só tendo a máxima genética aliada, mas nesse ambiente hoje de caos, né, adverso, tanto para abiótico quanto para biótico. E frente a todo esse cenário, como os colegas já bem pontuaram e já linkaram, é o nosso clima, né? Então, principalmente região sul, grande produtora do cereal. Rio Grande do Sul, a estimativa no próximo ano aí é de produzir 45% do trigo do Brasil, né? Ano passado a nossa média aí realmente ficou muito baixa. A gente tem uma média com NAB de 32 sacas, 32 sacas, principalmente em função do que a gente não controla, como o Igor comentou, né? Chuva em pré-colheita, chuva no florescimento, que a genética vem trabalhando muito, vem ajudando muito,
mesmo com todas essas intempéries da última safra, a gente conseguiu atingir uma média e já linkando com a produção de sementes, conseguiu também produzir uma boa parte desse volume que a gente tinha planejado, né? E isso vai muito linkado, vai muito pro lado da genética, da evolução genética, para com todas as intempéries a gente conseguir ainda extrair produtividades, né? E uma qualidade intermediária, né? Mesmo à frente desses fatores, né? Então, região sul, grande desafio climático é principalmente chuva no florescimento, chuva em pré-colheita. E aí, quando a gente sobe já para as regiões mais secas, norte do Paraná, Cerrado, a gente tem a questão de falta de chuva, né? Chuvas para emergência e início da formação dos grãos. Depois, se essa chuva, então a gente tem um desafio muito grande, principalmente pela questão de brusone e também pela falta de água aí, que a gente vai ter uma produtividade mais limitada quanto a isso, né? Mas a genética vem trabalhando muito, a gente mesmo como empresa já está com um programa instalado dentro do Cerrado brasileiro, que é o grande mercado para a gente atingir a autossuficiência em trigo, né? Então o clima é um desafio, mas a gente tem muito a explorar pensando em Cerrado. Em déficit hídrico, quando a gente vem para a região sul, boa parte dessa região produtora a gente tem uma área mais úmida, né? Região produtora de arroz, que se encaixa como várzea e coxilha. Então a gente também tem que buscar cultivares mais adaptadas para, dentro de todo esse cenário, ter o desafio do clima para a gente conseguir ser autossuficiente em produção de trigo. A gente vinha falando antes, em bastidores também, que é importante o trigo num momento desses, como a gente está em dificuldade, com produção de soja está sendo mais restrita, a gente está enfrentando problemas climáticos. O trigo, dentro de um contexto de inverno, ele entra também como uma alternativa da gente tentar rentabilizar uma propriedade, né? Então, assim, como é que vocês veem, principalmente Maicon na parte comercial, essa questão do trigo como uma forma de a gente tentar, às vezes, diluir alguns custos, alguns pesos que a propriedade carrega, né? Como ele se torna uma cultura que tem uma relevância dentro da propriedade do produtor, né? Exato, Thiago. O trigo ele faz parte da gestão da propriedade do produtor, tá? E dentro dessa gestão de aplicar o conhecimento dentro da sua propriedade, o trigo ele é peça fundamental, porque ele, além de trazer renda, que é o nosso principal objetivo, né? A gente for fazer uma análise histórica dos últimos 5 anos, realmente a última safra, a safra 23, ela foi complicada, mas mesmo assim a gente conseguiu produzir, né? Como você muito bem comentou, a gente vinha conversando aqui no bastidores, vocês conseguiram fechar 50 sacos de média na safra 23, o que é algo extremamente positivo quando a gente olha todos os desafios que a gente enfrentou na safra passada. Então o trigo ele faz parte da gestão da propriedade, ele entra como peça-chave para trazer renda, tanto como direta como indireta. E de que forma indireta? Fazendo ciclagem de nutrientes, entrando como fator de redução de nematóides no teu solo, reduzindo o número de plantas daninhas, fazendo rotação de princípios ativos de produtos, onde você vai ter um controle de algumas ervas que dificilmente você vai conseguir controlar lá na frente, ou quando você for fazer uma dessecação pré-plantio de soja, você vai ter que ter um investimento muito maior frente a uma área de pousio, porque você vai ter que adicionar mais moléculas para fazer essa dessecação. Então o trigo ele entra para trazer renda, que é o nosso objetivo principal, mas ele entra no sistema. Ele nos traz inúmeros benefícios dentro da gestão da propriedade nos 360 dias do ano. O teu funcionário vai estar trabalhando, o teu trator vai estar operando, vai estar pagando diesel dentro da tua propriedade, vai estar trazendo benefícios para o teu solo, para o teu manejo, para a tua cultura. Então, todo o trigo ele entra no sistema dentro da gestão da propriedade produtora. Então, ele é peça indispensável. Seja trigo, seja cereal de inverno, fazem parte da gestão. O que a gente não pode mais hoje é insistir com áreas em pousio, tá? Hoje mesmo a gente vinha falando sobre o lado sustentável do negócio. Hoje está comprovado que o trigo é uma cultura que sequestra carbono. Então você tem o lado ambiental também por trás de todo esse benefício direto e indireto, ganho econômico. Você tem o lado sustentável também. Então ele entra como fator importantíssimo dentro da gestão da propriedade, tá? Certo. Os dados da Conab nos trazem que para 2024 a produção de trigo deve ficar em torno de 9,6 milhões de toneladas, em torno de 2.700 quilos por hectare. A gente passou por uma safra, como a gente vinha falando no ano anterior, muito desafiador, principalmente em termos do Rio Grande do Sul, né? Excesso de chuvas, doenças, enfim.
Mas ainda assim tivemos alguns resultados que nos surpreenderam mesmo, a gente vinha falando, como por exemplo tirar em torno de 50 sacos por hectare. Num ano desafiador desses, em outros anos a gente não se pensaria nisso, né? Como é que vocês avaliam esses resultados? O que vocês veem como diferencial no campo frente a um ano tão desafiador como foi, né? E a gente sabe que vai ter pela frente outros desafios. Como que vocês veem isso? É um cenário bem desafiador, né, Thiago? Como a gente já comentou anteriormente, né? Corrigindo ali, nossa média ficou em torno de 38 sacas no Rio Grande do Sul ano passado, frente a uma média no Brasil de 48 sacas, 10 sacas a menos, né? A gente foi... Alguns colegas aí com mais tempo de profissão nos relatam que com mais de 50 anos de experiência nunca viram um ano igual ao ano passado, né? Realmente foi fora da curva, mas vale a gente relembrar o produtor que a gente vem de principalmente 2 anos muito bons, né? Safra 21, safra 22, bons resultados, boa produtividade, bom preço, boa qualidade do nosso trigo, né? Então ano passado realmente foi um ano muito desafiador, mas a gente viu que com o avanço da genética a gente conseguiu obter, como é o caso de vocês, aí uma média de próximo a 50 sacas. Né, realmente foi um ano de médias muito baixas. Esse ano a gente tem expectativa de uma média já mais alta, né, nós já fechar próximo de 45, 48, 50 sacas de média por hectare, né, mas a gente entende que o trigo, nosso pegar a média dos anos, né, ele vai trazer N benefícios dentro da propriedade, né, então o Rio Grande do Sul se colocando aí como o principal estado produtor, né, a gente tem um mercado muito interessante pela frente, né, seja por viés de novas formas de comercializar, né, novos mercados surgindo aí, né, então o trigo vem muito atrelado a isso, né, a gente vê que esse ano a nossa área reduz, né, um pouco em função do volume de semente disponível, né, mas vale a gente lembrar o produtor que se desenha um ano bom para trigo, né, a gente está entrando com uma previsão de inverno mais seco, mais frio, né, então se desenha um ano muito bom para trigo. O ano passado realmente foi desafiador, a gente teve médias baixas. Conseguimos ainda assim extrair uma produtividade boas, né? Quanto mais tarde plantou, pior foi o resultado pior foi a média produtiva, né? Principalmente por conta da chuva, né? Dos volumes muito altos de precipitação, né? Mas mesmo assim a gente viu que com o avanço da genética a gente conseguiu extrair boas médias produtivas, né? Então a gente vê que o avanço da genética, a gente trazer cultivares mais adaptadas, tolerem mais estresses abióticos, a gente consegue mesmo assim ter uma segurança e ter bons tetos produtivos, né? Então a gente vale lembrar o produtor que a gente entra num ano que se desenha um inverno bom para o trigo, bom para a cultura, né? Para a gente rentabilizar, né? A gente vinha de 2 anos muito ruins de soja e o trigo ajudou a botar dinheiro dentro da propriedade, então isso que a gente deve lembrar, né, que a gente tem cultivares mais adaptadas, mais produtivas, mais seguras, né, mesmo no ano desafiador a gente conseguiu boas produtividades. Se confirmar essa previsão a gente a gente prevê um inverno bom para trigo aí, para a gente prever boas produtividades novamente, né, e o trigo se bota como a principal cultura do inverno, principalmente na região sul. Certo. Como que a gente qual tem sido o papel da genética no incremento da produtividade no decorrer dos anos do trigo? Bom, se a gente entender o rendimento de grãos, a produtividade como principal caráter ou característica da cultura do trigo ou de qualquer outra cultura de importância econômica, é preciso a gente entender ela como aquela que é mais desafiadora e difícil de alcançar. Por quê? Porque ela é o conjunto de todas as outras somadas, certo? Eu preciso ter desempenho em peso de 1000 sementes, eu preciso ter desempenho em resistência a N fatores, para que eu consiga alcançar massa produtividade. Só que essa produtividade, na genética, a gente interpreta ela como somatório de vários genes. Na verdade, milhões de genes estão envolvidos nisso. E quando a gente trabalha sempre com uma base genética conhecida, ou sempre com a mesma base genética, o que acontece? A gente começa a acumular genes em comum, né? E aí vai dificultando a gente dar aquele salto em rendimento, salto em produtividade, porque nós estamos trabalhando sempre com o mesmo número de genes de rendimento. Então, basicamente na genética, quando a gente pensa em incrementar rendimento, alavancar altos testes produtivos, a gente precisa trazer variabilidade genética de fora, que é o que a gente diz. Trazer cultivares que possam melhorar minha base genética de outros países, porque aí eu vou trazer o quê? Genes de rendimento diferentes. Como eu disse antes, a produtividade é o somatório de muitos genes de rendimento, de produtividade. Então eu preciso trazer isso. Claro que ao mesmo tempo eu trago grandes problemas na introdução de cultivares para minha
genética, para os meus cruzamentos propriamente dito, porque eu trago genes de rendimento diferentes que vão me acumular, que vão me aditivar com os que eu já tenho, mas eu trago problemas que eu também preciso resolver dentro do melhoramento. Por exemplo, eu trago uma cultivar que vai me impulsionar o rendimento nos cruzamentos, em variabilidade, mas essa cultivar vai me trazer problema de giberela, vai me trazer problema de brusone. Então é muito complexo todo esse processo e dentro do melhoramento eu preciso resolver isso. Mas basicamente o resumo é: preciso incorporar genética de fora, diferente, para que somados aos genes que eu já tenho de produtividade eu consigo dar esse salto. E na prática a gente vê isso dentro dessa nossa genética nova. Por exemplo, Feroz, o RS Guardião, o RS Absoluto, todos esses materiais eles têm cultivares dentro do seu pedigree que são de fora, que impulsionaram em genes de produtividade com os que eu já tinha no Brasil para dar um salto. Então é isso que a gente pensa. É possível? Sim, a gente está sempre trabalhando para impulsionar ainda mais o teto produtivo. Só que ao mesmo tempo, como eu comentei, traz mais desafios para a gente tentar resolver. A cultivar perfeita não existe, mas a gente precisa trabalhar dentro do melhoramento para resolver um problema de cada vez. Resolver o rendimento, agora vamos resolver os outros. E assim sucessivamente. A gente sabe que esse processo de melhoramento, de criar cultivares, é um processo complexo, né? É um processo difícil, demora anos, investimento das empresas. E o grande veículo de condução disso para as propriedades é semente, né? A gente sabe, isso é conhecido. E é muito importante, né, que os produtores eles tenham essa consciência que o veículo de entrada de toda essa pesquisa, esse melhoramento, essas cultivares que vêm cada vez mais produtivas e mais adaptadas, elas vêm por via da semente. E é importante que se tenha essa noção de que sementes de qualidade são o principal veículo dessa condução, né? E que o produtor tem que ter essa consciência, né? Que para que essa tecnologia chegue à propriedade dele, ela vem impreterivelmente por sementes certificadas, né? Pesquisa precisa ser remunerada, Thiago. Assim como você muito bem pontuou, é a semente que vai levar essa tecnologia, esse rendimento a mais. E é através da pesquisa que a gente vai originar novas cultivares, que vão originar novas sementes, que vão ser disponibilizadas aos multiplicadores e que posteriormente vão ser disponibilizadas aos produtores para que eles consigam colher mais, com mais segurança e mais qualidade, tendo sempre os pilares que a gente busca: teto produtivo, segurança para o produtor conseguir, como é o exemplo que o Valério acabou de nos trazer aqui agora da última safra. A gente incorporou materiais altamente produtivos num Feroz, num Guardião, num RS Absoluto, e esses materiais comprovaram no campo. Nessa safra, a gente, assim como nas diversas safras, a gente participa do ensaio estadual de cultivares, com as 30 cultivares mais semeadas no estado. Na verdade, na região sul do Brasil. E essas 30 cultivares mais representam 98% das cultivares que são cultivadas na região sul. E dentre esses materiais, Feroz, Guardião e Absoluto estão no top 10 de materiais mais produtivos, com destaque para Feroz, que foi o material mais produtivo, com uma média, o único material a passar 3.700 quilos por hectare. Então isso é ganho genético através da semente. E a semente de qualidade, ela vai originar uma planta mais saudável, uma planta melhor desenvolvida, com mais capacidade genética, com mais pureza, para que o produtor tenha mais rendimento. Às vezes o produtor diz assim: mas eu guardei a minha própria semente. Mas essa própria semente, ela não tem padrão, ela tem um PMS que varia de 25 a 38 dentro do mesmo lote. Ela não tem uma uniformidade, ela não tem todo o mesmo vigor, a mesma germinação. Todos os fatores com que fazem que você tenha uma planta de alta performance no final. E tudo isso vai se refletir lá na ponta em potencial produtivo. Então de nada adianta, às vezes, eu ter a melhor cultivar se eu não tenho a melhor semente. Então isso é indispensável. O papel do multiplicador, do sementeiro, de distribuir a melhor semente para que o produtor consiga atingir o melhor resultado em termos de rendimento. Hoje
Hoje o trigo vem avançando sobre regiões que até então não se produziam trigo, destaque-se o Cerrado, né? Como que a genética tem oportunizado isso? Como que a genética tem conseguido colocar o trigo em regiões que até então não eram normalmente tritícolas, né? Visto que até poucos anos atrás era basicamente restrita à região sul. Como que tem sido esse trabalho de colocar o trigo em várias regiões diferentes do Brasil? Uhum. Bom, primeiro a gente precisa ter bem claro o entendimento de que nós trabalhamos no Brasil com trigo de primavera, né? A gente semeia no inverno, mas nós temos trigo de primavera. Trigo de inverno, que é aquele semeado no norte da América e na Europa, é um trigo invernal que precisa de frio para espigar, que não é o nosso caso. Então nós já estamos com trigo de primavera, que consegue se desenvolver nessas regiões mais ao sul e nas regiões mais quentes também, porém com alguns desafios, porque ele não consegue muitas vezes ter aquela aptidão para calor, para estresse hídrico. O que aconteceu com o tempo, com o passar dos tempos? Muitas cultivares que se sobressaíram na região mais do Brasil Central foram cultivares introduzidas do CIMMYT, lá do México, onde o melhoramento é feito direcionado para trigo e milho. Então foram cultivares que tiveram e ainda têm um ótimo desempenho nessa região do Brasil Central, mas, como eu comentei antes, toda introdução de cultivares ela traz alguns problemas. E essas cultivares com alto teto produtivo, ótima adaptação ao calor, têm problemas sérios de doença de espiga, como brusônio. Mas o que a gente já tem nisso aí? Tem cultivares que conseguem se adaptar a essas condições de estresse. E o melhoramento precisa encontrar brechas, né? E precisa usar essas cultivares para conseguir fazer um melhoramento e ir atrás dessa resistência a estresse abióticos, junto com a base genética brasileira, com a resistência a questões mais bióticas e desenvolver as melhores cultivares para isso. Então hoje o melhoramento caminha a passos largos para desenvolver cada vez mais cultivares adaptadas a essas regiões mais quentes, com mais estresse hídricos, temperaturas elevadas, mas também adicionando com resistência à questão de brusônio, que é o principal gargalo hoje no Cerrado, que também já enfrenta desde o norte do Paraná até o Brasil Central, e a gente vem trabalhando nessa linha, nesse segmento muito firme, já há um bom número de anos. Nós temos hoje como exemplo a cultivar o Res Feroz, que é cultivar com uma das melhores adaptações ao clima do Cerrado, justamente por isso, por ela conseguir ter uma ótima aptidão a condições de estresse hídrico e também calor, temperatura alta, mas também com condições de se sobressair a questões como brusônio, como manchas, né, que predomina bastante na região do Cerrado. Sobre comercialização de trigo, sempre um ponto assim, que dentro das propriedades dos produtores falam muito sobre a comercialização ser um gargalo, ser uma dificuldade de comercialização de trigo. Como é que a gente pode assim, pensar sobre novos negócios, como superar essas questões de gargalo comercial de trigo? Novos negócios em termos de trigo, indústria, podem surgir? Fala-se sobre etanol de trigo, vocês falaram sobre exportação, como que está esse cenário? Esses novos mercados, né, ou novos negócios, como você abordou, né, Thiago, para nós é muito importante, né, pensando principalmente no viés de comercialização. Liquidez do grão, né, o que vai pagar a conta, a gente precisa produzir, mas também precisa ter para reentregar. E quanto mais pagar, maior rentabilidade a gente vai ter, maior lucro, né, esses novos mercados vêm sim tornar uma competição, isso para nós é muito bom, né, por conta da liquidez, eu ter outros mercados para exportar o meu produto. Na exportação a gente chegou aí na safra de 22, próximo a 3 milhões. Nesse último ano a gente está, nesse ano, 2 milhões e meio já exportados, né? Então é um mercado já estruturado, né? Então é mais um mercado de comercialização, né? Então é um mercado que veio para ficar, tá? Então a exportação já é um novo mercado que a gente atinge, tá? Então a questão da indústria moageira, como o Mike comentou, é um mercado também que se consolidou nesses últimos anos, então é mais uma forma de nós ter liquidez no produto, né? Agora a gente vem nesse novo cenário, já vê aí pelo menos aí 3 indústrias de etanol visando moer trigo para a produção de etanol, né? Então é mais um mercado para a gente estar comercializando. A gente está buscando entender esse mercado ainda, pensando em precificação principalmente, como vai exportar, como vai pagar o produto, o que vai exigir.
Nós, como empresa, estamos buscando já cultivares com maiores teores de amido, né, pensando principalmente na conversão. Né, a grosso modo, que a gente tem hoje, por tonelada de farinha, a gente consegue produzir em média 400 litros de etanol. Tá? Então o trigo dá uma boa conversão, né, então isso vai fazer com que a gente consiga atingir maior área no inverno. Né, então nós pensar hoje, Rio Grande do Sul, a gente tem em torno de 6 milhões e meio de hectares de soja semeados. Quando a gente veio para a cultura de inverno, chegamos a 1,5 milhão na safra passada. Né, então a gente tem muita área para explorar, mas a gente precisa ter liquidez nesse produto. Né? Então esses 3 mercados que a gente que se criou nos últimos anos, exportação, etanol e indústria moageira, vieram para ficar, já são uma realidade. Né? O que a gente vai entender ainda é a questão do trigo para etanol, mas a gente vê um grande mercado pela frente. Né? E por outro lado a gente tem os cenários de segregação de trigo, né? Seja um trigo branqueador que a gente usa para produzir uma farinha mais clara. Né? Então o produtor tem uma bonificação por isso. Esse ano os moinhos estão pagando de 10% a 20% a mais. Tá? Então é uma forma de nós ter maior rentabilidade no nosso produto. A gente trabalha com trigo biscoito também, que é um projeto segregado com algumas empresas, que o produtor também tem uma bonificação próxima de 20% a mais. Né? Então a gente tem novos mercados para explorar. Né? Então o etanol a gente vê que é uma realidade, a gente está como empresa sim buscando cultivares que vão ter uma conversão maior, que por si só a indústria possa precificar melhor esse produto. Né? Então hoje a gente já está testando algumas cultivares, a gente entende que todas as cultivares a gente pode produzir etanol, mas sim a gente como empresa vai buscar cultivares que o produtor possa ter uma bonificação maior por isso. Né? Então quanto mais formas de comercializar nosso produto, que a gente consiga agregar valor, tudo vai impulsionar a cultura para a gente chegar aí cada vez mais em aumento de área e no final o que vai pagar a conta lá é a remuneração, trazer mais rentabilidade para o nosso produtor. Destacar aqui, Thiago, também um ponto, né, que é importantíssimo. Né? A gente falou muito de exportação, tanto eu quanto o Lucas, mas passar para o nosso público, para o nosso ouvinte, que o Brasil ainda é um país que importa muito trigo, né? A gente precisa importar trigo para suprir a nossa demanda da indústria de panificação, massas, bolos, qual seja a destinação. Então a gente é um país que importa. No último ano importou 6 milhões de toneladas, né? Corrige aí, Lucas, se estiver equivocado, mas é isso aí, 6,5 milhões de toneladas o Brasil importou de trigo, principalmente pensando em fazer um blend, fazer uma correção no trigo que a gente teve na região sul, que não foi um trigo de boa qualidade, grande parte foi para exportação, uma parte para ração. Então a gente foi destinando esse trigo para outras fatias. O que a gente vê de cenário futuro para o trigo a nível de Brasil? A gente vê sim uma autossuficiência em trigo. Ele é um caminho a ser percorrido, ele ainda é um caminho árduo, ele passa muito por estratégias de produção em diferentes regiões. O Rio Grande do Sul precisa ampliar, tem área, tem disponibilidade, tem tecnologia e o produtor está preparado para produzir trigo. O produtor sabe cultivar trigo, então é alguém que conhece a cultura. Temos o desafio climático, mas a genética vem nos entregando cada vez mais cultivares que nos asseguram uma produção. No cenário do Paraná, a gente tem a competição com o milho safrinha, então ela é um mercado mais ajustado, não tem um espaço tão grande, varia essa área conforme o ano, né? Um ano onde você tem uma prolongação, uma saída da soja um pouquinho mais tarde, você caminha mais para o trigo. No ano que sai um pouquinho mais cedo, você caminha mais para a cultura do milho safrinha. No ano que demora, vai para o inverno, vai para o trigo e outros cereais. E a gente tem o Cerrado, que hoje é a principal região hoje aonde a gente vê crescimento em área de trigo. Entretanto, existem inúmeros gargalos. A gente está chegando com genética de ponta cada vez mais, o Igor está aqui, pode me ajudar nisso, com genética adaptada, como ele muito bem colocou, a seca, calor, estresse hídrico, com tolerância à brusone, com alta caixa produtiva. Entretanto, a gente tem que aprender a plantar muito trigo ainda no Cerrado, tá? Aí tá a oportunidade do produtor gaúcho. A gente sabe fazer aqui. Lá o produtor ainda precisa adquirir muita plantadeira, entender um pouco mais da cultura, plantar. Mas, por outro lado, existem 3 milhões de hectares, segundo dados da própria Embrapa ou da Conab,
disponíveis para que a gente possa cultivar com trigo, o que levaria o Brasil à autossuficiência de trigo, possibilitando que a gente exporte para demais países. E o que aconteceu frente ao cenário comercial dos últimos anos? A gente começou a ser competitivo em termos de produção, seja por fatores de produção, de guerra, de pandemia, mas o Brasil hoje começou a ser competitivo em alguns mercados de exportação. Então abre o leque para que a gente seja, além de exportador, autossuficiente e que consiga, num futuro, caminhar como a gente caminhou com a soja e com o milho, que a gente consiga colocar o nosso produto na mesa de outras pessoas a nível global, não só na mesa do povo gaúcho, através do nosso pãozinho, do nosso pão, do nosso hambúrguer, da nossa pizza, do nosso biscoito, da nossa bolacha, nosso pão caseiro, mas que a gente consiga colocar alimento na mesa de milhões de famílias a nível global. Então o Brasil tem papel fundamental em alimentar o mundo e o trigo caminha muito forte para que nos próximos anos a gente aumente a produção e exporte o nosso produto. E aí a genética e os parceiros, os multiplicadores, têm papel indispensável, que é desenvolver e de levar essa genética para que o produtor possa produzir cada vez mais. Para a próxima safra, a gente vai ter uma redução quantitativa de sementes em função do panorama que foi a safra passada, né? Não sei se você já tem uma ideia de se deve haver redução de área de produção de trigo no estado do Rio Grande do Sul. E qual a expectativa da próxima safra, frente que nós estamos numa previsão de laninha, praticamente confirmado um clima laninha, teoricamente um clima melhor para trigo, como que vocês veem esse cenário? Realmente, né, Thiago, como a gente já comentou, abordou anteriormente, foi uma safra muito desafiadora, a safra passada, né, pegando o mercado de atuação que eu estou mais presente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente teve redução de 50% do volume planejado, né, pensando em sementes, né. Vocês, até o Strobel ficou acima dessa linha, né, conseguiu produzir um percentual a mais, mas hoje a gente tem uma quebra de 50% do volume produzido, do planejamento da última safra, né. Então um dos limitantes, pensando em área, vai ser o volume de semente, né. Então hoje a gente tem semente disponível para 1,1, 1,2 milhões de hectares, que é o que a gente, juntamente com os dados da Conab, estão muito atrelados e parecidos, né, que a gente vê o que o Rio Grande do Sul vai semear esse ano pensando em área, tá? Então o primeiro desafio é pela questão de semente disponível, né? O segundo, por ser uma safra muito desafiadora passada, muitos produtores vão pensar, vão planejar, e frente ao cenário atual do que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente também vai ter que entender, né, para que lado vai, muitas lavouras por colher que talvez não serão colhidas, muita soja na lavoura, muito arroz. Então, a partir disso a gente vai ter que tentar entender como vai se comportar esse cenário, tá? Mas o cenário que a gente tem hoje, 1,1, 1,2 milhões de hectares, que a gente vê que a área vai atingir, tá? Em contrapartida, um dos limitantes é a semente, e a gente também deixa um alerta, né? Nossa semente vem com uma carga muito grande de fusário, né? Então a gente tem feito inúmeros testes dentro da empresa, teste de produtos, o que a gente vai utilizar. Então, além de adquirir uma semente de qualidade, que a gente conseguiu produzir com toda a estrutura dos nossos licenciados, o tratamento de semente que vai ser muito importante para a gente ter um bom estabelecimento de lavoura, né? Principalmente produtos à base de tiofanato metílico, né? Pensando em a gente inativar o fusário presente na semente, e também a questão de prodiona, pensando no estabelecimento inicial, principalmente por a questão de manchas foliares, né? Então a gente vai ter, ver sim uma redução de área, né, pelo limitante da semente, precisa do bom tratamento para estabelecer muito bem essa nossa lavoura, mas em contrapartida a gente se depara com um cenário de um inverno mais favorável para a cultura, né, que a gente já tem uma expectativa de um maior rendimento, né, Rio Grande do Sul se colocar novamente como o principal estado produtor de trigo do Brasil, né, então a gente entende que o produtor que fizer um bom manejo, adquirir uma boa semente, né, o clima colaborando, a gente sim vai conseguir bons tetos produtivos e sim conseguir rentabilizar cada vez mais a propriedade e conseguir uma boa safra aí no Rio Grande do Sul, chegando a bons números de média produtiva e também de qualidade, pensando em entregar um bom trigo para a indústria. Dentro dessa linha, Lucas, da safra 24, é importante também a gente ter o entendimento de que o produtor ele vai procurar desenvolver uma lavoura de baixo custo.
certo? E quando ele pensa em desenvolver uma lavoura de baixo custo, antes disso ele precisa escolher a cultivar. E a escolha da cultivar é determinante para o sucesso lá na frente. E uma cultivar de baixo custo hoje vai estar lá atrás, porque isso aí é responsabilidade do obtentor. Então é muito importante. Hoje a escolha da cultivar, eu diria que ela é determinante para o sucesso de uma safra, de uma colheita há 3, 4 meses. E nós somos os responsáveis por isso. Entregar uma genética, uma cultivar que tenha um ótimo desempenho de produtividade, mas que também seja de baixo custo. Porque hoje o produtor, por uma série de limitações, por N coisas que nós já conversamos e pelo cenário atual, ele precisa gastar pouco, mas ao mesmo tempo ele precisa ter uma rentabilidade naquela área de trigo que ele vai desenvolver na área de inverno. Então ele precisa estar atento na escolha de cultivar, porque vai ser a chave do sucesso lá na frente. Quais seriam esses materiais, Igor? Pode listar para nós? Vamos aproveitar, né? Porque essa colocação é super válida, né? E eu tenho certeza que você, como melhorista que nos ajudou a trazer essas cultivares para o mercado, que desenvolveu, que idealizou, hoje, quais seriam aí para você aí os principais? Strobel é nosso parceiro aí, tenho certeza que o material que você falar, ele está produzindo e está comercializando do nosso portfólio, mas para você, quais seriam, para o produtor poder olhar esse nosso podcast aqui e dizer, olha, realmente vou plantar esse produto? Olha, hoje a cultivar, que é o carro-chefe hoje nosso e que o produtor tem acesso, em primeiro lugar é o Res Feroz. A gente tem resultados excelentes da atual safra, não só porque ele ganhou a rede de obtentores no melhor desempenho em teto produtivo, mas porque ele trouxe segurança na prática, atendendo as expectativas num ano de muita infestação de fusário. Então, um material que teve ótimo destaque para essa, que foi uma das principais doenças da última safra, com alto teto produtivo. Então, o Feroz hoje, eu não tenho dúvidas que é a primeira cultivar que o produtor deve pensar na escolha da cultivar. Além dele, a gente tem o Res Absoluto, tem o Res Guardião, que são cultivares que, além de entregar teto produtivo, também desempenham um ótimo resultado, também em termos de sanidade. A gente tem cultivar o Res Soberano, que está chegando a nível de produtor, que a gente tem aí resultados espetaculares com ele em teto produtivo também, já uma cultivar de ciclo mais médio. Então são as principais cultivares que eu elencaria aí, Maicon, como trazer algo de esperança ao produtor de conseguir produzir, mas também fazer uma lavoura de baixo custo. Exato. Ter rentabilidade é o segredo da cultura do trigo, né, Thiago? Realmente, a rentabilidade nesse momento é o grande segredo do trigo, e uma cultivar que ela te traz essa segurança é sempre muito importante, né? A gente gosta muito de quando o produtor vem nos falar também sobre isso, que a cultivar entregou apesar da adversidade, com um custo baixo, e no fim remunerou a cadeia como um todo, que é o que importa no fim de tudo, né? Porque assim, Thiago, só para finalizar, a gente batalha muito ano após ano, todo o nosso time comercial, de tentar botar na cabeça do produtor que trigo não é tudo igual. É muito diferente do soja, né? Existem N fatores que façam com que uma cultivar se diferencie de outra. Então o produtor ele precisa ter esse entendimento. Eu vou plantar trigo. Vamos botar a cultivar que tiver. Não é bem assim que funciona. Ela me entrega rendimento, mas trigo não é só rendimento. Ele vai te entregar o máximo rendimento se ele estiver no melhor ambiente para te entregar o melhor rendimento. Só que, principalmente na safra e no ambiente do Rio Grande do Sul, esse melhor ambiente, esse ambiente ideal, ele não existe. Ele está sempre repleto de problemas, de adversidades. E por isso que a gente precisa orientar sempre o produtor, né, que existe diferenças muito grandes entre cultivares. E quando ele começa a conhecer, ele vê que na prática faz diferença a escolha certa da cultivar. Sem dúvida, né? Num contexto geral, bem amplo, talvez a gente tenha que segmentar essa pergunta por cada um. Como que vocês visualizam o futuro do trigo? No contexto mais geral, em termos das propriedades do Brasil, como que vocês veem, do ponto de vista genético, do ponto de vista comercial, como que vocês visualizam o futuro da cultura do trigo? O trigo é uma cultura milenar, né, Thiago? Vem passando por inúmeras transformações. O Igor pode me ajudar a trazer dados aí de quando começou exatamente a cultura lá na Mesopotâmia.
E desde então ele é uma cultura que faz parte da nossa alimentação diária. Então o trigo ele tende a crescer porque a população global vem crescendo, o consumo mundial de alimentos vem crescendo. E o trigo ele é fantástico porque você industrializa ele de bate pronto, você sai consumindo através do pão, da massa, da pizza, como eu já falei aqui. Então ele é um produto que é sagrado, que está lá na mesa do brasileiro, que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cafezinho da manhã. E a gente vê com bons olhos o Brasil num cenário nacional crescendo em trigo. Ela é uma cultura que vem ganhando força cada vez mais e relevância, porque a gente tem um país gigante, com inúmeras regiões e com uma capacidade muito forte de produzir, ser autossustentável e de principalmente exportar o seu produto, como a gente já reforçou aqui dentro. Então a gente vê desafios, mas a gente vê um futuro muito bom para a cultura do trigo. Ela é uma cultura que há alguns anos foi o patinho feio, reduziu a área no Rio Grande do Sul. Eu me recordo muito bem aqui das safras 16, 17, 18, onde a gente atingiu as menores áreas plantadas. E desde então o trigo vem crescendo. O Rio Grande do Sul mesmo plantou a maior área da história o ano passado. Tivemos inúmeros problemas, mas demonstra o quanto a gente vem apostando na cultura e o quanto a gente vem crescendo com ela. Então, a nível nacional, eu vejo que a gente tem uma oportunidade gigante. O produtor tem que olhar para frente. Nós, como produtores, e quando eu falo nós, eu tento me encaixar, não sou produtor, mas pensar como produtor, a nossa missão é produzir, é colocar alimento na mesa da população brasileira, na população global. Então, o produtor tem que olhar para frente, tem que semear a terra, que essa é a missão dele, e principalmente diversificar. Não apostar todos os ovos numa cesta só, colocar um soberano, que é um material de baixo custo, junto com o absoluto, um material de alto investimento como um guardião, material de segurança, que é o feroz, que é carro-chefe, diversificar, fazer diferente e principalmente aproveitar as oportunidades. O Lucas já listou inúmeras oportunidades comerciais que a gente tem aqui. Então, a gente vê sim um futuro brilhante para o trigo, com inúmeras oportunidades comerciais, com possibilidade de diversificação, de trazer renda para dentro da propriedade, para dentro da gestão da propriedade, para dentro da lavoura do produtor. E só complementando, né, com o Michael já posicionou, né, então o nosso time OR, né, pensando em toda essa cadeia, a gente trabalha muito comercial junto com a pesquisa, para sim, como o Igor comentou, né, todos os cultivares não são iguais, né, tem sim, cada uma tem um encaixe na propriedade, então a gente vê um cenário muito bom para o trigo, mas a gente busca cada vez mais estar muito próximo esses elos da cadeia comercial e pesquisa para a gente conhecer o produto que a gente está vendendo, né, Thiago? Então a gente sabe que tem produtos que são de alto teto produtivo, para melhorar a área, o produtor quer investir, para sim entregar esse produto para ele e a gente também buscar aquele mercado do produtor que quer uma estabilidade produtiva, que quer uma segurança para posicionar o cultivar da melhor forma, para sim atender a expectativa dele, né? Então a gente tem um cenário muito bom pela frente, mas a gente tem uma missão aí junto com nossos multiplicadores de levar a melhor genética, os melhores produtos, o melhor encaixe de cada cultivar para sim nós trazer mais rentabilidade, que é o que cada vez mais vai sustentar a nossa cadeia e fazer com que o Brasil cresça mais em área e também em produção de trigo, né? Então toda essa cadeia está interligada e a gente tem um trabalho muito importante aqui dentro da cadeia de sim posicionar os produtos da melhor forma para a gente atingir a expectativa do produtor e gerar rentabilidade, que é o que vai sustentar toda essa cadeia. Bom, no quesito genética, é importante deixar claro que a genética ainda tem muito para entregar na cultura do trigo. Muito para entregar. Quando eu falo muito para entregar, não é só em teto produtivo. Também é entregar outros segmentos na indústria do trigo. Isso que nós estamos falando apenas em trigo convencional, não estamos entrando na linha do trigo transgênico, que ainda tem que se provar na prática no Brasil se funciona, se não funciona. Mas existe ainda uma série de segmentos que é trigo de baixo teor de glúten, é trigo destinado a questão mais relacionado a micro e macronutrientes, com mais biofortificação. Então tem uma série de segmentos aí da indústria que o trigo ainda vai atender algumas linhas de mercado que já estão pedindo faz horas.
Então o trigo ele ainda tem muito a entregar, isso depende da genética, que entrega o quanto antes isso, mas o mais importante é deixar claro que a gente pode melhorar em produtividade, pode e deve, mas ainda, além disso tem uma série de segmentos da cultura, né, na cadeia do trigo, na indústria, que a gente ainda vai atender nos próximos anos. Certo. Você falou, Valério, em trigo transgênico, era uma dúvida que a gente sempre teve. Assim, existe alguma linha já de pesquisa de trades em trigo, visto que soja tem, milho tem, muitas culturas têm, o trigo também, existe já pesquisas sobre isso? Tem. O conhecido, né, e popularmente falado é o trigo transgênico, que é o HB4, que hoje a gente já tem bem prático na Argentina. No Brasil está se começando um trabalho, né, com algumas intervenções e aprovações do setor já de moinho, moageiro, mas esses são os falados, né, que já está no conhecimento popular, mas sim outros traits que estão ainda sob segredo, a gente tem acesso a alguns, mas que vão sair na sequência, mas ainda muito sobre avaliação de forma mais restrita, e principalmente precisa provar na prática se funciona, se não funciona, para que possa passar por algumas situações de aprovação, de legislação, para que possa ser usado. Vamos lá, a gente precisa entender que o trigo é o alimento básico da mesa, né, que está lá como é que se chama? Tem a foto da famosa mesa de Páscoa lá de Jesus Cristo, onde ele divide os pães com os demais, mostrando que o pão está desde antes de Cristo. Então não é fácil você fazer com que algumas regiões, alguns países no mundo consumam esse alimento de forma diferente, que para eles é um trigo diferente. Por mais que a gente entenda que na prática não é bem assim, mas você convencer algumas regiões a usar esses traits diferentes e ter o símbolo do transgênico, aí vai uma série de consequências e culturais principalmente para fazer uso na prática de forma imediata. Mas eu acho que vai um certo tempo, mas principalmente precisa provar na prática que de fato vai funcionar. Certo. Nós vamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Eu gostaria de abrir espaço aí se vocês quiserem fazer alguma consideração final. Que agora nossos assuntos vão se concluindo. Bom, mais uma vez, Thiago, agradecer a oportunidade. Estar aqui no Prós de Lavoura é uma satisfação imensa. Como eu já comentei antes, mas reforço, de um programa com um objetivo tão nobre, que é de levar o conhecimento ao produtor para que ele aumente a sua rentabilidade, para que ele tenha mais liquidez, para que ele consiga melhorar o seu dia a dia, ter a informação de forma mais rápida. E para o produtor, deixar um recado, né? O ano passado a gente viveu, sim, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em regiões do Paraná, uma das piores safras de trigo da história. Mas a gente tinha indicadores climáticos que nos mostravam que a gente teria um ano de El Niño, de bastante chuva, que seria um ano um pouquinho mais complicado para as culturas de inverno. A genética nos ajudou a produzir. A gente olha para trás e relembra que se esse cenário fosse há 10 anos atrás, uma década, a gente não teria colhido uma parte do que a gente colheu nessa safra, mas que principalmente, a gente olhando para frente, o produtor mirando a próxima safra, a gente tem indicadores climáticos de uma neutralidade para os próximos 2 meses e de uma laninha para frente. O que isso significa? Indicadores que nos provam que a gente possa ter uma condição climática melhor, o que vai potencializar a questão genética, nos dá mais capacidade de produzir, com mais segurança, com mais rentabilidade. Então, dizer para o produtor que ele aposta na cultura do trigo, porque pode e deve ser a principal cultura de inverno nossa, que vai trazer rentabilidade em frente a todos os desafios que a gente vem enfrentando, né? A gente está com soja para colher na lavoura, então a gente precisa trazer renda para dentro das propriedades, e o trigo sim pode ser essa cultura que vai girar o sistema, girar a máquina e fazer a gente dar a volta por cima, que todo o povo gaúcho consiga se reerguer, e nós do agro com ainda mais força para, junto com o trigo, aí, ajudar a levantar o nosso negócio
e que a gente continue alavancando a produção do Rio Grande do Sul em especial e do Brasil como um todo. Tá? Seria esse o meu recado aí final. Bom, queria agradecer mais uma vez, também em nome de toda a equipe, e eu acho que o mais importante é que se a gente consiga levar de forma mais prática tudo que a gente conversou, questões mais técnicas, para o produtor. E lembrar, mais uma vez, que mesmo após um ano como esse, que ele não desista da cultura, mas que ele atente para a escolha da cultivar. E que ele não esteja escolhendo a cultivar porque o vizinho está plantando, e sim porque ele soube de informações de que aquela cultivar pode sim trazer mais ganho para ele, mais rentabilidade para ele. Então a escolha da cultivar, volto a dizer, ela é determinante para o sucesso lá na frente. Novamente agradecer a parceria, agradecer o convite, né, poder estar conversando um pouquinho, passando uma mensagem para toda a cadeia, todos os produtores, né, e dizer que aposte na nossa genética, aposte na cultura do trigo, né, uma cultura muito importante, se coloca aí como a principal cultura do nosso inverno, temos muito a crescer em termos de área, em termos de Brasil, em termos de produção, né, e a gente cada vez mais vai buscar isso aí, trazer cultivares mais seguras, né, para buscar cada vez mais rentabilidade para o nosso produtor. Bom, eu gostaria então de agradecer a equipe da UR, Maicon, Valério, Lucas, nossos parceiros na produção de trigo. Agradecer as pessoas que estão nos ouvindo e vamos concluir então mais um episódio do Prosa Podcast de Lavoura.